Boa noite, pessoal. Depois de um tempão aí sem gravar vídeos, né? Tô fazendo este vídeo novo, referente aos meus livros novos também, e muitas dúvidas dos meus leitores, tá? E das pessoas que cultuam, né? Que praticam aí a espiritualidade comigo. Bom, esse primeiro vídeo é sobre as leituras oraculares, tá? Surgem muitas dúvidas referente aos oráculos em si. O que é um oráculo? Tá? O oráculo é um sistema, ou seja, um sistema, tá, que ele é inventado porque todo oráculo foi criado por um ser humano, tá? E o oráculo, ele é um sistema que o encarnado, ou seja, que o ser humano, ele utiliza para entrar em contato com as forças ocultas, tá? Que dentro dessas forças ocultas existem espíritos de diversas categorias, tá? Existem espíritos não nascidos, que são chamados espíritos, né, demoníacos, tá? Entre eles tem aí os deuses, tá? Que são os deuses ancestrais, as potências, né, das quais os outros espíritos emanam, tá? Tem os espíritos nascidos, ou seja, os mortos. Então tem várias categorias de espírito, tá? Que entram aí, que podem fazer o contato através desses oráculos com os humanos. Então alguém cria um sistema de comunicação com essas forças, né? E muitos picaretas, até mesmo vinculados, né, ao meio ocultista, colocam de uma forma que somente, né, pessoas específicas podem oracular, tá? Até mesmo se a gente for ver os outros segmentos espirituais, tá? Outras religiões, como principalmente religiões espíritas, tem muito disso também, né? Somente alguns golpistas lá falam que podem oracular, tá? Uma coisa que é mentira. Existem sim alguns oráculos que são específicos de certos sacerdócios, ou seja, oráculos que necessitam de certas iniciações dentro daquela religiosidade específica. Porém, o oráculo em si, o que ele é? É um sistema construído para se entrar em contato com o oculto. Então, alguém cria aquela forma de comunicação, tá? A mesma coisa, você tem aí, por exemplo, né? Você tem um exemplo clássico do tabuleiro Ouija, tá? Ou outras formas, tá? De contato com os espíritos, tá? Outros oráculos por aí que tem como oráculo, né? Que eu estou sendo iniciada, que eu ainda estou aí aprendendo, para depois passar o conhecimento, tá? Pro ocultista, que é o oráculo de ossos, que ainda vai demorar um tempinho, tá? Para eu poder explicar aí pro cultuador, tá? Entre outros oráculos, como o tarô, que é um método que eu vou explicar, né? O oráculo, que eu vou explicar um método que eu desenvolvi, tá? Referente ao tarô. Tem runas, né? Tem vários sistemas oraculares, tá? Antigamente se fazia adivinhação dentro da bruxaria tradicional, até mesmo com placas de chumbo na água, tá? Tem vários. é, é, Tem vários sistemas oraculares que o praticante pode estar utilizando para entrar em contato, né, com essas forças ocultas, tá? E aí esse sistema quem cria somos nós, tá? Então é o encarnado que cria um sistema aí de contato para que as forças, né, tenham uma ponte de comunicação, tá? Então, logicamente, o praticante, ele pode sim aprender qualquer oráculo que ele queira, e é mediante o aprendizado, o conhecimento do praticante, através do conhecimento do praticante, que essas forças ocultas entrarão em contato com ele,
tá? Quando o praticante quiser um contato com essas forças e utilizar esses sistemas, tá? As forças ocultas, os espíritos, eles utilizam o conhecimento do praticante para poder se comunicar, tá? Então, dentro da espiritualidade, a gente tem diversas formas de comunicação, né? Tem aí a comunicação por sonho, tá? Pelos sonhos, né? Que são muito recorrentes com os demônios. E também tem formas oraculares que você pode se comunicar durante o culto demonólatra. Então, ao mesmo tempo que você está lá praticando o seu culto demonólatra, você pode entrar em contato com essas forças, tá? E você não precisa de picareta, você não precisa, tá? Ficar procurando sempre uma terceira pessoa. Porque o contato oracular é entre você e entre o espírito, né? Ou o Deus que você está cultuando, tá? Quando você entra, né, em contato, tanto no oráculo quanto no culto em si, o culto em si entra em contato com os espíritos, tá? Das legiões dos demônios. Tem algumas dúvidas, né? Que, assim, eu fiz um grupo de estudos somente voltado para aqui o canal Bruxaria Satânica, tá? Bruxaria Satânica Brasileira é a minha vertente de satanismo. Dentro do satanismo, nós temos a liberdade, né? Você vê por aí inúmeras vertentes. Por que inúmeras vertentes? Tá? Porque nós temos a liberdade aí de pensamento na forma que nós estamos enxergando, né, a espiritualidade. E você vai encontrar diversas práticas, tá? Então, a minha prática é vinculada à bruxaria tradicional, tá? É uma prática que vem com a nossa ancestralidade satânica. É lá da bruxaria tradicional de cunho demonólatra, uma bruxaria histórica, tá? Tem vertentes que utiliza magia cerimonial, né? Que vai ser uma vertente focada lá mais direcionada para a escola magística de alta magia, tá? E assim vai. E também muda, né, a visão, como você vê, tem vertentes, né, desde o satanismo tradicionalista, né, de cunho teísta, tem o espiritual, tá? Outras vertentes que aí tem grupos de pessoas que se intitulam, né, até ateus e tem uma egrégora, por exemplo, laveiana, tá? Então, você vai ter inúmeras vertentes. E a sua própria individualidade cria uma vertente específica. Por quê? Porque, por exemplo, que nem a minha maneira de praticar a espiritualidade, que é a tradicionalista, não é igual a uma pessoa que faz mistureba, tá? Não é igual a uma pessoa que utiliza recursos, sistemas referentes à mão direita, são dogmas judaico-cristãos, tá? Então, já se diferencia já por isso, tá? Então, as minhas práticas são vinculadas totalmente à mão esquerda e ao paganismo tradicionalista. E eu vejo muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa, né, de se ater ao paganismo puro, né? Então, pessoas que fazem mistureba mística, pessoas que não largam a goetia, né? Que mentem descaradamente, falam que são demonólatras. Quando você vai abrir um jogo oracular para aquela pessoa, você sabe que a pessoa está mentindo. Mentindo, tá? Então, o próprio cultuador, tá? O próprio praticante, ele tem que entender uma coisa. Como a egrégora pagã em si, tá? Como um cultuador também de Lúcifer, tá? Como alguém que busca o conhecimento, tá? E alguém que está em constante troca energética com outras pessoas, tá?
extremamente inconcebível, por exemplo, o praticante ficar batendo numa tecla, né, que outras pessoas não compreendem, né, ou muitas vezes só são curiosas, só querem uma ajuda, né, espiritual, no quesito financeiro, em outros quesitos, tá? Que não fazem parte da espiritualidade. Né? Então, eu me atenho somente, tá? Isso daqui é uma coisa oficial, tá? Por isso que eu criei o grupo de estudos, para poder organizar melhor, né, as orientações para os meus leitores, para os praticantes que estudam comigo, tá? Que eu vou responder dúvidas referente às minhas práticas, tá? A mão esquerda, ao paganismo tradicionalista, tá? A minha vertente. Então, não cabe eu ficar respondendo dúvidas de pessoas curiosas, de muitas pessoas mentirosas que falam que pratico, de um monte de praticam, né? E não praticam, vamos falar as claras, porra nenhuma, tá? Praticantes que, né, praticantes, pseudo-praticantes como novatos, né, que entram para a espiritualidade só para obter coisas, que você vê claramente que a pessoa não quer cultuar, né? Então tem diferença de uma pessoa que entra para a espiritualidade para se desenvolver na magia. Você não vê, tipo, você vê muitas pessoas que não querem se desenvolver, né? Que não quer, não tem aquela pegada, aquele feeling, eu quero entrar pra bruxaria porque eu vou praticar, né? Porque eu quero me desenvolver magisticamente, eu quero me conectar com essas forças. Eu quero essas forças, né? A conexão com essas forças como espiritualidade, né? A pessoa, ela só tá, né? Só tá buscando aquela espiritualidade só pra poder arranjar a vida de merda dela, tá? Então, esses não são cultuadores de verdade. Então, assim, o meu foco, vocês podem ver, o meu canal, ele é extremamente reservado, tá? As pessoas que estudam comigo utilizam essa plataforma somente para tirar dúvida, para tratar, né, os temas de estudos, então você não precisa nem mesmo se inscrever, tá? Eu uso a plataforma somente para poder ficar mais fácil para explicar, né? E eu não sou uma picareta, eu não ganho dinheiro fora com isso, tá? Eu não preciso. Eu tenho o meu dinheiro, tá? Eu tenho a minha vida financeira extremamente abençoada pelos demônios, tá? Eu ganho dinheiro, tá? Que é uma beleza, minha vida financeira tá ótima, né? Muito próspera. Minha vida acadêmica também, tô sempre fazendo curso, sempre me desenvolvendo, tá? Todos os setores da minha vida estão ótimos. Referente, né, aos conteúdos, as coisas que eu publico, que eu desenvolvo para o meio ocultista, tá? Também é uma área, né, de autor independente que eu me encontrei, porque eu tive, assim, uma aceitação muito boa do público, tenho aí os meus leitores, tá? Meus livros, tenho leitores até mesmo em Portugal, né? Então, tenho em vários estados, minha vida está uma beleza, tá? Então, esse canal é reservado somente para quem quer praticar. Por quê? Porque isso é um trabalho de agradecimento por tudo que eu tenho na minha vida, referente ao culto aos meus deuses e as entidades também que eu cultuo, né? Os meus guias, aos demônios, né? De maneira geral, as entidades e demônios que eu cultuo, tá? Então, eu prefiro explicar a espiritualidade de uma maneira reservada, tá? Para aqueles que realmente querem cultuar. E aqueles que não são curiosos, aqueles que são sérios, né? Que realmente querem pegar aquela espiritualidade, tá? Como sua, né? Desenvolver a sua individualidade, sem esse negócio de rebanho que eu vejo por aí, né? Gente, né? Com
ai, mentor, ai, meu conselheiro, isso e aquilo. Meu, você é só um cristão que saiu da merda de uma religião cristã onde você sempre agiu como gado e continua agindo como um gado no satanismo, tá? Você só trocou de nome. Então, o satanismo para você é querer seguir uma pessoa cegamente, tá? É não ter visão crítica, é não se posicionar, é não se desenvolver. Então, você quer um modelo para você seguir, para você cultuar, para você adorar. Isso não é satânico. Um satanista não faz isso, tá? Isso para mim não é satanismo. Então, eu tô dando foco, vou gastar a minha energia agora para pessoas que realmente querem aprender, para pessoas que você não tem que ficar repetindo 500 mil vezes a mesma coisa, tá? Ou para muitos novatos mentirosos que falam que cultuam e não cultuam merda nenhuma, estão sempre com as mesmas dúvidas, tá? Estão sempre falando merda, né? Então, eu estou fazendo, tá? Este trabalho no meu canal para pessoas sérias. Se você é só um curioso, se você não tem, né, o mesmo segmento, é de outros segmentos, é uma liberdade sua, tá? A única coisa que eu vou explicar a maneira que eu cultuo e que eu pratico dentro das minhas práticas, tá? E aí o que cada um pratica é problema de cada um, né? Então, assim, venham me procurar só as pessoas sérias, tá? Porque, né, pessoas, novatos lixos que se acham, né, os fodões, tá? Pra mim é a mesma coisa que cristão, tá? Pra mim é um foda-se bem grande, tá? Então, eu tô fazendo, tá, esse vídeo referente, né, às dúvidas, tá, que os meus leitores têm. Eu fiz um grupo só focado no canal e agora só vou atender isso somente assuntos do canal, tá? Nada de assuntos aí que as pessoas fazem uma mistureba mística, tá? Com a mão direita, só a mão esquerda, tá? E referente aos temas, às práticas que eu já desenvolvo, tá? Então é totalmente voltado para o canal. Você não tem interesse de estudar, né? Não tem interesse nos assuntos desenvolvidos aqui, entende? Então não é para você, né? Esse tipo de espiritualidade não é para você. Então você segue o seu caminho, né? E não atrapalhe, né? Não perturbe, tá? Procure as pessoas a quem você quer seguir que nem gado, tá? Para mim não rola esse tipo de comportamento, tá? Então, as pessoas, tá, que estudam comigo estão no grupo, tá? Quem quiser entrar, que quer estudar pelo canal, tiver dúvidas de maneira geral, né, quer ser adicionada no grupo, eu adiciono, normal, porque é até melhor para eu administrar um grupo do que ficar respondendo centenas de dúvidas, tá? E o meu PV é lotado de mensagens, né, de pessoas que vêm tirar dúvida comigo, então eu achei melhor, mais fácil fazer esse grupo e administrar só um grupo que tem a ver com as minhas práticas, tá? E cada um no seu quadrado, cada um no seu caminho, tá bom? O oráculo em si, tá? É uma das ferramentas de independência do praticante, tá? Então, as pessoas, tá, que geralmente estudam comigo, que praticam comigo, eu sempre vou incentivar a pessoa a fazer as suas próprias leituras. Para que você vai num segmento espírita, né, de terceiros, né? Tudo bem, tem consultas oraculares em outros segmentos, tá, que até fazem um paralelo com as nossas práticas, como por exemplo aqui em Banda, tá? Ou no próprio segmento mesmo satanista, outras pessoas que fazem a leitura, né, oracular, né, pessoas do próprio meio que pagam para outras, quando a própria pessoa, o próprio magista pode desenvolver, né, pode pegar, consagrar um oráculo para ele e desenvolver, tá? E você pode consagrar qualquer oráculo, runas,
tá? Qualquer oráculo, porque no oráculo, o demônio ele vai responder a partir do seu conhecimento, né? Do conhecimento do encarnado. Então, a partir do conhecimento que o encarnado tem, ele vai usar as simbologias que você conhece para poder se comunicar com você, tá? Então, o que é um oráculo? É uma ferramenta de comunicação, tá? E aí você pode tanto consagrá-lo aí para demônios específicos mesmo, né? Que têm habilidades assim muito fortes, né? Nos sistemas oraculares, como por exemplo Astarote, tá? Amon, Vassago, né? Que é o demônio, né? Oracular por excelência, né? A habilidade principal dele, ele é, né, considerado um demônio da vidência, né? Vassago, tá? Entre outros. E principalmente, né, tá? O cultador tem que entender que é pro demônio de culto, é culto. Não adianta você consagrar um oráculo para um demônio que não te conhece, tá? Ah, vou consagrar para qualquer um e vou fazer a leitura. Quem disse que os espíritos daquele demônio vão responder por você? Você não tá dando nada em troca por aquele demônio, para aquele demônio. O demônio, o Deus ancestral, ele não é seu escravo, tá? Então, tudo tem uma troca e o culto é essa troca, tá? Você tá alimentando a egrégora espiritual daquele demônio. Você tá fortalecendo a egrégora espiritual, a egrégora de culto daquele demônio. Então, ele tá levando vantagem com isso, tá? Tem aí uma ligação, um fortalecimento, ou seja, uma conexão diferente de você querer consagrar para qualquer um demônio. Então não é assim, você escolhe o demônio, até os demônios com habilidades oraculares, você tem que cultuar primeiramente. É tudo um processo, você vai estabelecer uma relação com esses demônios oraculares, tá? E a partir do momento que você já está cultuando aqueles demônios, aí sim você vai pegar e vai consagrar um oráculo para ele. E aí vai desenvolver suas práticas oraculares para ele ou para ela, tá? Então, o oráculo você consagra para o demônio de culto, independente também desse demônio ter, né, as habilidades, né, mais badaladas como as oraculares. Então, pode ser o demônio que você tem afinidade. Por quê? Porque o demônio que você cultua, ele te conhece. É ele que está o tempo todo em contato com você. Então, quem que te conhece melhor do que o demônio que você cultua? Às vezes não é nem um demônio assim que tem, né? Falar esse demônio, a habilidade principal dele é oracular. Você pega, por exemplo, né, Valak, que é um demônio muito vinculado aí à sorte, né? Muito, né? Vinculado à sorte, à ajuda financeira, tá? As habilidades dele não são, né, tão badaladas assim, conhecidas, falar, ai, Valak é um demônio da adivinhação, tá? Não, tá? Um adendo que todos os demônios eles têm diversos poderes, então Valak sim pode ser um demônio da adivinhação, né? Como pode atuar em diversos campos. As habilidades dos demônios elas são mais conhecidas referente às práticas demonólatras que foram desenvolvidas no culto deles aí pelas comunidades demonólatras no passado, tá? Então vão ser desenvolvidas aí práticas, né? Correlatas aí às habilidades principais, vão ser anotados, né, nos grimórios. Olha, né, a habilidade desse já foi comprovada, né, através de culto, é muito bom para essa área, tá? Para aquela outra, entende? Tem a habilidade tal, tá? Então, se o seu demônio de culto, por exemplo, for Valak, é para ele que você vai consagrar o oráculo. Não interessa se a habilidade dele é para sorte, é para outros setores, né? As principais, né? Nomeadas nos grimórios, né? Para X coisa. Não interessa. Ele é o seu demônio de culto. Ninguém te conhecerá melhor do que Valak, né? Nesse exemplo. Por quê? Porque você o cultua. Então, as legiões, né? Os espíritos das legiões de Valak já vão ter uma conexão, já vão ter uma afinidade de culto com você. Então, você, ao consagrar um oráculo, eles vão ser assertivos em te responder. Diferente de um demônio que vai estar cagando pra você, um demônio aleatório.
É culpa do demônio? Não. Ele é um ser independente. Ele escolhe, né, ou não ter um vínculo com você. E esse vínculo é estabelecido mediante culto. Somente mediante culto, tá? Então, eu vou ensinar, tá? Como que faz a consagração para Satanás. Vou dar o exemplo para Lúcifer e para um demônio de culto, que pode ser qualquer um, tá? Vou ensinar a consagrar, vou ensinar a fazer a leitura dos arcanos, lembrando que quem já é oraculista, né, vai ter aí certas interpretações das cartas que vai ter aprendido aí de uma maneira diferente, tá? Os significados da carta para significado, porque é subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é tudo que é individual, né? Então vai da intuição da pessoa, da percepção da pessoa, tá? Então, a leitura é muito, né, dos arcanos é muito assim, tá? A leitura dos arcanos. Então, na parte, né, de leitura dos arcanos, às vezes pode ter coisas assim que o praticante, mas eu aprendi diferente referente a esse arcano. Não tem problema, tá? No entanto, que até na prática oracular, os demônios, eles vão se comunicar novamente através do seu conhecimento, tá? Então, se você interpreta aquela carta com um significado X e o demônio tem que, né, na sua comunicação, tem que te avisar sobre X, ele vai na sua simbologia, naquilo que você tem como simbologia, como significado para você, tá? Então, pode sim. Você pode utilizar, né, as interpretações das cartas que você, né, tô falando pros praticantes que já têm um oráculo, né, tipo, que já trabalham, né, com os oráculos, que já fazem leituras, né, principalmente do tarô. Então, esses praticantes vão, né, podem aí continuar com as suas mesmas interpretações. As que eu vou ensinar dos arcanos é como eu aprendi, é como eu faço, e dá certo pra mim, tá? Nas minhas leituras, tá? E principalmente, né, para as pessoas que ainda não sabem ler tarô e querem aprender né, a interpretação dos arcanos, tudo, e também para as pessoas que já jogam e também querem aprender aí as leituras da maneira que eu aprendi, também podem aprender sem nenhum problema, tá? E o que será ensinado mesmo é o método, tá? O método demonólatra que eu desenvolvi dentro, né, das minhas práticas da demonolatria como leitura oracular. Você vê aí muitas, né, leituras diferentes, muitos métodos, tá, de ler as cartas, tá, de se posicionar no jogo, né, muitos métodos de jogos diferentes, né, de leituras diversas, né, que muitos tarólogos, né, muitos oraculistas criam, tá? E eu desenvolvi o meu método através das minhas práticas, tá? Que tive leituras assim espetaculares e leituras extremamente assertivas referente, tá, aos demônios que eu cultuo, tá bom? E, né, que eu consagrei aí os meus oráculos. Então eu vou ensinar um deles, tá? Até porque vai demorar um pouquinho para eu poder ensinar aí o oráculo de ossos, tá? Para os praticantes. Então, eu tô ensinando aí o meu método, tá? Que é o do tarô e que eu já fiz a minha publicação sobre, tá? Escrevi tudo direitinho, né? Para ficar como um trabalho aí para comunidade ocultista. Quem quiser adquirir, pode adquirir. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Mostrando o livro aqui físico, tá? E é isso, tá? E aí eu vou ensinar agora gratuitamente o meu método que eu desenvolvi no livro, tudo que eu escrevi no livro, tá? E as interpretações dos arcanos, como consagra, tá? O tarô para os demônios, tá? E como faz, né, a leitura, tá? No meu método, tá ok? Então vamos lá.